A paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Eu espero que vocês estejam bem, que cada um de vocês estejam guardados pelo Senhor, tenham tido uma boa semana, estejam começando uma semana bem na presença do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos uma porção da palavra do Senhor e eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos, a orar comigo, antes de a gente começar a nossa leitura e a nossa reflexão nesse texto. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Queremos te agradecer porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, tem nos guardado, tem nos dado um novo dia para viver. Louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós queremos te pedir, ó Deus, que enquanto nós estamos fazendo a leitura e a meditação na tua palavra, que o teu Espírito venha sobre nós, nos dando, Senhor, entendimento, enchendo o nosso coração com a tua presença, nos ensinando, Senhor, aquilo que cada um de nós precisa aprender nesse dia. Revela-se a nós, Senhor, nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu gostaria de, nessa manhã, que nós estivéssemos trabalhando um texto que está lá no capítulo 5 da carta aos Efésios, os versículos 15 até o 20. Nós vamos ler os versículos de 15 a 20 e vamos enfatizar principalmente os versículos 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta aos Efésios é uma carta muito interessante. Alguns dizem que ela é uma carta especial do apóstolo Paulo, né? Uma carta muitíssimo importante do apóstolo Paulo. Ela tem algumas características específicas. Ela foi escrita, os estudiosos pensam que ela foi escrita entre 61 e 62, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Então, Paulo estava preso em Roma e escreve à igreja que ele havia fundado, que ele havia estabelecido na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante, era uma cidade grande para os padrões daquela época, né? Tinha mais ou menos 300 mil habitantes, e era uma cidade onde havia muita feitiçaria, muita idolatria. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente encontra alguns episódios do apóstolo Paulo tratando dessa questão da feitiçaria, da magia que imperava na cidade. Lá nessa cidade também estava o templo de Diana, o grande templo de Diana. Lá em Atos também nós vemos o apóstolo Paulo envolvido numa questão muito séria com aqueles que faziam os ídolos, que eram vendidos no templo de Diana. E quando o apóstolo traz a palavra de Deus e as pessoas começam a se converter dos ídolos a Cristo, há um problema ali que envolvendo a economia do lugar, envolvendo a relação das pessoas com o templo. O apóstolo Paulo tem uma dificuldade com essa questão, né? Então, era uma cidade bastante expressiva. O apóstolo Paulo investiu bastante tempo na pregação e na implantação dessa igreja. E essa igreja se tornou grande, uma igreja missionária. E quando a gente começa a ler a carta aos Efésios, a gente percebe o carinho que o apóstolo tem com essa igreja. Então, é uma carta de muitas instruções, mas é uma carta assim, de carinho, é uma carta de intercessão. Ele faz 2 orações a respeito dos irmãos em Éfeso. Então, o apóstolo tem um carinho grande por essa igreja e dá a ela algumas instruções importantes. No texto que nós separamos nessa manhã, para nós estarmos trabalhando, o apóstolo está desenvolvendo as implicações das orientações que ele deu nos capítulos 4. A gente vai ler o capítulo 4, tem algumas orientações práticas, né?
e no trecho do verso 7 até o verso 14 do capítulo 15, do capítulo 5, desculpe. Então, do verso 7 ao 14 do capítulo 5, ele dá algumas orientações bem práticas, bem claras para a igreja. Primeiro, ele diz para aqueles irmãos não participarem nem compactuarem com as obras dos filhos das trevas. Então, o apóstolo gasta um tempo falando sobre isso. E, além disso, essas obras deveriam ser reprovadas por eles. O linguajar, a maneira como aquelas pessoas falavam, as palavras, as expressões que aquelas pessoas usavam, não deveria nem ser mencionadas nas conversas dos crentes, né? E, quando possível, essas obras deveriam ser denunciadas. Para que a igreja consiga fazer isso, consiga viver assim, ela deveria se levantar dentre os mortos. O versículo 14 termina exatamente com essa expressão: desperte você que está dormindo e levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele está se referindo, ele está se dirigindo à igreja de Éfeso. Diante desse desafio de ser luz em meio às trevas, ele começa então a orientar a igreja, nesses versos que nós lemos, a não viver como tolos, mas como sábios, e para isso observando duas condições. Primeiro, remir o tempo. Segundo, conhecer a vontade de Deus. Então, nos versículos 15 e 16, nós vamos ter essas duas orientações do apóstolo Paulo. A partir do verso 18 desse mesmo texto, ele vai dar uma outra orientação, uma terceira orientação para que essa igreja que se levanta dentre os mortos, que deve ser iluminada por Cristo, que deve resistir a todas essas obras dos filhos das trevas, como ela faz isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho nesse texto, nessa manhã. O texto começa assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Há uma tradução que a gente tem que diz assim: portanto, tenham cuidado com como vocês andam, como vocês caminham, como vocês se movimentam. É interessante essa versão mais antiga usar a palavra caminhar, porque a vida cristã ela é uma caminhada. A nossa vida ela é um caminho. Interessante também, quando a gente lê no livro de Atos, que a primeira vez que se referem aos cristãos, a gente sabe que lá em Antioquia se referiram aos seguidores de Jesus como cristãos, né? E depois, alguém, para falar desse grupo de pessoas que eram cristãos, chamam da seita do caminho. A igreja, o primeiro nome da igreja foi o Caminho, porque era a vida, era a maneira de viver daqueles irmãos que denunciavam quem eles eram. Não era o que eles falavam, o que eles vendiam, como era toda a sua expressão de vida. Toda a vida deles expressavam quem eles eram. Então, o apóstolo, nessa versão que a gente está usando, diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A Bíblia fala de algumas maneiras como a gente deve andar, como a gente deve viver ou se comportar. Lá em 2 Coríntios 5, 7, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós devemos andar, viver em fé. Em Gálatas 5,16, que nós devemos andar no Espírito. Em Efésios 5,2, a gente deve andar em amor. Então, há algumas maneiras que a gente tem que observar como a gente anda, né? Como que a gente deve andar. O texto diz também que essa observação nossa, da nossa vida, tem que ser feita com cuidado, cuidadosamente. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver como nós estamos andando, perceber como nós estamos andando. E aí o apóstolo diz: não vivam como tolos, mas vivam como sábios. Vivam como sábios. Para ser sábios, a primeira coisa que o apóstolo apresenta aqui nesse texto é remir o tempo, numa versão mais antiga, e aproveitar bem o tempo, nessa versão que nós estamos vendo aqui, né? Aproveitando bem o tempo. Vamos pensar o que seria isso de remir o tempo e aproveitar o tempo, demonstrando a nossa sabedoria. Aproveitar bem o tempo ou remir o tempo.
Se você já leu a carta de Efésios, e eu acredito que você já tenha feito essa leitura algumas vezes, você vai perceber que o apóstolo Paulo usa uma linguagem de contrastes, né? Em alguns versos, ele faz o contraste do velho homem com o novo homem, da luz e trevas, mortos e vivos. Aqui, o contraste que ele faz é do tolo e do sábio. Né? Tolo e sábio. Sabedoria e insensatez. O que é ser sábio na visão do apóstolo Paulo aqui? Quem sabe aproveitar o tempo. E o que seria aproveitar o tempo? Às vezes nós olhamos essa expressão e pensamos, bom, é gastar as 24 horas do dia que eu tenho fazendo coisas boas, coisas interessantes, coisas que me agradem. Pode ser uma ideia. Mas a ideia do texto que nós temos aqui, aproveitar o tempo significa aproveitar oportunidades. A palavra que está sendo usada aqui, como que foi traduzida como tempo, significa oportunidades, ocasiões. O que o apóstolo está dizendo, então, é aproveitem bem todas as ocasiões que vocês têm. Ser sábio é aproveitar bem essas ocasiões que aparecem na nossa vida. Esse contraste de sabedoria e insensatez aplicado aqui à maneira de a gente viver, significa que insensato é aquele que não consegue aproveitar bem as oportunidades que lhe aparecem, no contexto que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, para expressar tudo que Deus nos ensinou nos capítulos anteriores. Tudo que vem sendo falado nos capítulos anteriores, no versículo 5. Não mentir, não furtar, trabalhar, viver de uma maneira que você não se deixe levar pela ira. A gente tem lá no capítulo 4, a partir do verso 25, umas exortações do apóstolo Paulo sobre a santidade. Né? No verso 29 ele diz assim, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. São dessas atitudes que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos aproveitar cada oportunidade para colocá-las em prática. Então, não é gastar o tempo comigo, com os meus prazeres, é gastar o tempo vivendo da maneira que eu tenho aprendido com a palavra de Deus. E aí ele continua dizendo assim, remendo o tempo, porque os dias são maus. Então, o apóstolo começa já a dizer aos seus leitores que o que eles viver dessa maneira que ele descreve não vai ser uma coisa fácil, porque os dias são maus. Aqui a gente tem uma outra expressão interessante nesse texto. Dias maus. Né? Todos nós temos dias maus. Temos situações ruins, temos um dia ruim na vida, temos experiências negativas que para nós são dias maus. Mas a expressão dias maus aqui se refere a esse tempo, a esse período entre a primeira e a segunda volta de Jesus. Esses dias são dias maus, né? São dias em que a gente tem o aumento da injustiça, a gente tem o aumento da violência, a gente não precisa ir longe, nós estamos vivendo um tempo especialmente difícil. Né? Este primeiro semestre do ano de 2020 tem sido um tempo especialmente difícil para a humanidade, especialmente difícil para nós brasileiros, especialmente difícil para o povo de Deus, especialmente difícil. Nós temos algumas situações que estão aparecendo à nossa volta que nos assustam, nos fazem, às vezes, encolher, né? Porque são muito diferentes, ou então aumentou de uma maneira que nós não esperávamos. Nessa última semana, nós estamos vendo um aumento da violência no mundo. Né? No Brasil, a gente tem, aqui no estado do Rio, nos Estados Unidos, uma violência, uma intolerância, uma incapacidade, né, de suportar as situações, de viver de uma maneira digna. E aí a gente olha para esses dias e a gente diz, são dias maus. São dias maus. Esses são os dias maus que a Bíblia fala com a gente. Agora, na minha própria vida e na sua própria vida, a gente tem um dia mau.
a gente tem um período talvez mau, né? Um período em que a gente está vivendo uma dificuldade de relacionamento com alguém, um período que a gente está desempregado, um período que a gente está enfermo, são os nossos dias maus, pessoalmente falando. O apóstolo diz assim: aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. Como é que se pode aproveitar bem o tempo nesses dias maus, nesses dias de corrupção moral, de corrupção espiritual, né, de comportamentos de pessoas que não consideram a Deus, de coisas que nós vemos que não provém da parte de Deus? Como é que nós podemos viver de tal maneira, aproveitando bem o tempo, sendo sábios na visão do apóstolo Paulo aqui, nesses dias maus? Ele diz, a tradução mais antiga que a gente tem, diz remir o tempo. A palavra remir na Bíblia, e você deve lembrar-se disso, nós já vimos isso em alguns momentos, significa comprar, né? A remissão é comprar, tomar de volta. A palavra que ele usa é mais ou menos essa: é comprar de volta o tempo. Mas como é que eu compro o tempo de volta? Significa, na verdade, a ideia é aproveitar esse tempo, que é de extrema dificuldade pessoal ou coletiva, como nós estamos vivendo, para fazer que a graça de Deus, aquilo que nós já sabemos do Senhor, se manifeste na nossa vida. Então, o apóstolo Paulo, numa forma prática, ele poderia dizer para nós assim: essa situação ruim que você está vivendo agora, procure na palavra de Deus o que a palavra de Deus diz, para que você possa fazer isso redundar, ser motivo de glória para Deus. Como é que nós podemos viver esse tempo mau, esses dias que são maus, de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado? Como é que eu reajo a essas coisas? Como eu reajo, por exemplo, a essa onda de violência que eu estou vendo à minha volta, que não chegou na minha casa, glória a Deus, não chegou na sua, glória a Deus, mas pode ter chegado na casa do vizinho. O que eu posso fazer? No mínimo, eu posso dobrar os meus joelhos e clamar, porque eu sou filha de Deus, você é filha de Deus, filho de Deus, povo de Deus, e ao povo de Deus está dado como responsabilidade clamar ao Senhor pela paz do lugar onde Ele está. Então, no mínimo, nós podemos fazer isso, mas Deus pode nos instruir a fazer mais que isso. Deus pode nos mobilizar se nós estivermos procurando isso, né? Procurando saber disso. Paulo está ensinando, então, para a gente que a sabedoria é aproveitar esse tempo, cuidando para que a nossa vida seja agradável a Deus. Quando eu oro, quando eu clamo ao Senhor, quando eu tenho noção do que está acontecendo à minha volta, quando eu entendo a minha responsabilidade, quando eu entendo o que Deus quer que eu faça, eu estou vivendo uma vida agradável a Deus. Então, a primeira lição que a gente aprende com o apóstolo Paulo, nesses 2 versos, é que viver com sabedoria, remindo o tempo, procurando as oportunidades, é uma maneira de agradar a Deus. Mas ele segue aí no texto dizendo assim, verso 17: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. A palavra insensato aqui significa tolo, né? Quem é um insensato? É o tolo. Qual é a pessoa que é tola? É a pessoa que sabe o que tem que fazer e faz de uma maneira errada, né? E ele diz assim: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, a segunda orientação que ele dá aqui para a igreja é que se aqueles irmãos querem ser sábios, eles precisam aprender a remir o tempo, buscar a melhor oportunidade e agir de acordo com o que eles já sabem nessa oportunidade. E a segunda orientação é crescer no conhecimento da vontade de Deus. E eu sei que você deve ter uma pergunta assim: como é que eu conheço a vontade de Deus? Eu conheço algumas pessoas que fazem essa pergunta para mim. Você conhece? Tenho certeza. Eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu não consigo entender o que Deus quer da minha vida. Será que Deus quer que eu seja ministro de louvor? Será que Deus quer que eu seja isso? Será que...
normalmente essas nossas perguntas estão muito relacionadas com ministérios no serviço na casa de Deus. Mas Deus quer que a gente o sirva em todos os lugares. Eu e você somos ministros no sentido de ser servo, de estarmos a trabalho de Deus em qualquer lugar. Então, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida é extremamente importante, não só no que diz respeito ao meu ministério na casa de Deus, mas à minha vida de uma maneira geral, a tudo que eu faço, né? Então, a gente precisa perceber duas coisas. Primeiro, que nós temos uma revelação geral da vontade de Deus, que são as Escrituras. Aqui nesse texto de Efésios que nós estamos analisando, nos versículos anteriores, tem uma série de orientações do apóstolo Paulo, que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? O verso 25 do capítulo 4 diz assim, por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Isso é a vontade de Deus. Deus quer que eu abandone, que eu extirpe, que eu tire da minha vida toda forma de mentira, de engano, né? Ele quer que eu ande em verdade. Isso é a vontade de Deus expressa. E como essa, tem muitas outras expressões da vontade de Deus na palavra dele. É uma revelação geral. A gente sabe, eu e você sabemos disso porque nós experimentamos, que há também uma revelação individual. Deus fala conosco de uma maneira especial na sua palavra, através da sua palavra, através de um servo, através de um cântico, quando nós estamos em uma situação específica e precisamos da sua orientação dele. Essas duas maneiras de revelação são importantes para nós e nós devemos buscá-las, procurá-las, né? O apóstolo diz aqui para os irmãos que eles devem procurar compreender qual é a vontade de Deus. Primeiro, essa revelação geral, esse conhecimento da palavra, essa leitura da Bíblia, esse contato sempre com a palavra, para que a gente possa, no momento de dificuldades, perguntar o que a Bíblia fala sobre isso? O que Deus me instrui a respeito disso? Então, eu preciso ter esse conhecimento da palavra, essa revelação geral. E essa revelação individual, quando Deus me fala de maneira especial. As duas revelações, dois tipos de revelação, precisam ser descobertas, precisam ser procuradas. Isso não é alguma coisa automática, não é uma mágica, não é um toque de dedo, é uma procura. Eu tenho que olhar, tenho que ler a Bíblia, buscar a leitura da palavra, a oração e a comunhão com Deus, querendo descobrir o que Deus está me ensinando hoje, nesse texto que eu estou lendo. Qual é a palavra de Deus? Qual é a ordem de Deus para mim nesse dia? O que Ele está me ensinando? Então, a gente só pode conhecer a vontade de Deus se a gente decidir conhecer o Senhor. Tem muita gente que quer conhecer a vontade de Deus, mas não quer conhecer o Senhor. Não quer gastar tempo com a leitura da palavra, com o estudo da palavra, com a oração, meditando naquilo que leu. Não quer saber, não conhece a Deus, então não conhece também a sua vontade. É impossível a gente saber a vontade de Deus sem conhecer o próprio Deus. Nós precisamos nos aproximar do Senhor com o espírito quebrantado, com o espírito de quem quer realmente aprender, quem quer realmente ser mudado, quem quer realmente ser transformado por essa palavra, para a gente conhecer a vontade de Deus. Então, conhecer a vontade de Deus é um processo, né? Não é uma coisa que você descobre de um dia para o outro. É um processo, e às vezes um processo longo. Às vezes nós levamos muito tempo para entender um único texto da palavra, um único mandamento que a gente descobriu na palavra. A gente estuda, lê de novo, assiste aulas de escola dominical, assiste ministrações, e um dia a gente consegue entender. Aquilo ganha vida na nossa mente, nós podemos aplicá-lo à nossa vida. Porque o entendimento não é um entendimento intelectual só, é um entendimento que me faz aplicar aquele princípio na minha vida e mudar a minha vida, mudar a minha conduta, mudar o meu andar. Lembra que o texto começa dizendo, vocês vejam, tenham cuidado da maneira como vocês vivem, como vocês andam,
como vocês levam a vida de vocês. Então, esse conhecimento de Deus tem que fazer isso comigo, tem que me fazer mudar essa minha conduta, mudar a minha maneira de pensar, mudar a minha maneira de sentir. E a palavra de Deus que faz isso quando eu me aproximo dela, querendo conhecer ao Senhor e conhecer essa vontade. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então, parte de sermos sábios e compreender a vontade, compreender a vontade de Deus revelada para a nossa vida na palavra. Uma parte é a gente saber remir o tempo, aprender a usar as oportunidades, aproveitar cada oportunidade. A outra parte é a gente conhecer essa vontade revelada de Deus. Então, Paulo está nos ensinando que uma pessoa sábia, além de aproveitar o tempo, ela vive procurando conhecer a vontade de Deus. E conhecer essa vontade é aplicar o que a gente aprendeu na palavra às situações da nossa vida, especialmente aquelas que nós chamamos de situações ruins, aquelas que são aqueles maus dias da nossa vida. Você tem lá um problema com o seu chefe. É uma coisa que se arrasta, não é uma coisa que você resolve de um segundo para o outro. Você precisa trabalhar, você precisa conviver com ele, e aquela situação é ruim. Como é que você vai conseguir resolver isso? Eu preciso me voltar para a palavra, para a oração, perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? O que eu posso fazer para que isso que parece tão ruim possa redundar em glória ao teu nome? Quem sabe Deus tenha colocado você nessa situação para que aquela pessoa conheça Deus. Eu me lembro aqui da história de Esther, que você também conhece. Esther foi elevada à condição de rainha numa situação diferente, né? Ela era cativa, o povo de Israel era cativo naquele momento, ela era uma escrava e foi conduzida através de um plano de Deus na vida dela e do seu primo, daquele que cuidava dela. E ela foi elevada à condição de rainha. Até que houve uma ameaça de que o seu povo seria extinto por conta de um ódio que se arrastava há muitos anos entre duas nações. Então, a pergunta que Mordecai faz para ela é muito interessante. É uma pergunta que a gente precisa fazer quando a gente está nesse dia mal, nessa situação difícil, nessa situação que a gente não sabe como resolver. Ela faz a pergunta de Mordecai, é a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Qual a pergunta de Mordecai? Quem sabe se não foi para este dia que o Senhor te colocou nesta posição? A partir dessa pergunta, Esther toma uma atitude e eu penso, embora o texto nunca use a palavra Deus, eu penso que completamente orientada por Deus, ela toma uma atitude, ela pede ao povo que jejue e ore com ela, e a partir daí ela começa a tomar ações que vão culminar na libertação do povo daquele decreto, que seria um decreto de extinção do seu povo naquele momento. Essa é a pergunta que nós precisamos fazer nessas situações que nós vivemos que são ruins, no dia mal da nossa vida, naquele dia ou naquela situação que parece que se prolonga, que parece que não tem saída, que parece que nós estamos sendo oprimidos e não vamos ser libertos. E a pergunta é, Senhor, será que o Senhor me colocou nessa situação para que eu faça algo ou mostre alguma coisa a alguém, para que eu leve a alguém a liberdade, a libertação, para que eu possa glorificar o teu nome com a minha vida? É difícil fazer essa pergunta quando nós estamos vivendo o nosso próprio dia mal, mas ela é necessária para que a gente adquira a gente desenvolva essa sabedoria que o apóstolo Paulo estava dizendo. Nós não seremos considerados sábios porque nós temos técnicas para resolver as coisas. A sabedoria que o apóstolo Paulo está falando aqui, que é o contrário da insensatez, é a sabedoria de quem busca conhecer a vontade de Deus e obedece essa vontade. Age de acordo com essa expressão da vontade de Deus. O tolo é o contrário disso, né? Ele diz, o apóstolo diz assim, não vivam como tolos, não sejam insensatos. O que é um insensato? Insensato é aquele que sabe que tem que fazer e não faz. Um
Um exemplo de insensatez, essa mesma palavra aí é utilizada para a mulher de Jó. Vocês se lembram da mulher de Jó, né? Quando Jó estava no auge do seu sofrimento, ela busca o marido e diz assim, olha, amaldiçoa esse seu Deus, e morre. Jó diz para ela, você fala como louca, você fala como insensata, você fala como tola, você não conhece Deus. Na verdade, nas entrelinhas, ele está dizendo para ela, você não conhece Deus como eu conheço. Né? E é essa palavra que é esse tipo de insensatez que o apóstolo Paulo está dizendo que a gente não deve ter. A gente não deve ser insensato de sabendo o que Deus quer de nós não fazer, e a gente não deve ser insensato, tolo, de não procurar conhecer a vontade de Deus. Não saber, não procurar de Deus o que fazer nesses dias que são maus. Os dias são maus, talvez não fiquem melhores, provavelmente não ficarão melhores, mas Deus sempre estará disposto a nos revelar a sua vontade, nos revelar a sua direção, para que a gente haja com sabedoria, né? Com cuidado na nossa vida. Seguindo no texto, a gente tem uma outra orientação do apóstolo Paulo. Ele diz assim no verso 18, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E aí a orientação dele é, se a gente quer andar, como ele começa o texto, com cuidado, de uma maneira cuidadosa, é dar lugar ao Espírito Santo. A gente precisa dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida. Deixar que ele nos encha, que ele tome a direção da nossa vida, que ele nos conduza. A direção aqui não é uma força. O Espírito Santo não vai nos empurrar. Ele é um condutor. Alguém que gentilmente, é assim que a palavra de Deus, a Bíblia se refere ao Espírito Santo, como alguém que gentil e docemente nos conduz. Então, se eu resisto, eu não posso ser conduzido pelo Espírito Santo. Aqui, a ideia é que a gente se deixe encher e se conduzir docilmente pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E como é que o Espírito Santo age na nossa vida? Primeiro, ele tem o poder de nos fazer reconhecer os nossos pecados. Os nossos pecados, a partir do que a Bíblia fala para a gente que é pecado. Né? Não é essa visão de pecado que às vezes a gente encontra, que o pecado é cortar o cabelo, o pecado é vestir essa roupa ou não, o pecado é agir contra a palavra de Deus. Então, tudo que a Bíblia nos ensina como maneira de agir precisa ser a nossa conduta, precisa ser o nosso pensamento, nosso caráter, tem que atingir toda a nossa vida. O Espírito Santo vai nos convencendo desses pecados e vai nos levando também a nos quebrantar e a nos arrepender. À medida que eu vou encontrando a palavra, por isso que conhecer a vontade de Deus implica em conhecer a Bíblia, em querer aplicar os conceitos que eu aprendo na Bíblia para a minha vida. À medida que eu vou fazendo isso, o Espírito Santo vai me convencendo do pecado e eu vou me arrependendo. E me arrependendo, eu vou confessando. Quando eu confesso, eu tenho que tomar uma atitude. João diz que a gente precisa confessar e deixar. Então, se eu, pegando aqui um exemplo bem próximo aqui do texto que a gente está usando, o versículo 29 do capítulo 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Se eu estou desenvolvendo a minha vida, talvez por convivência, talvez porque eu quero ser aceito num grupo, isso acontece muito quando a gente é jovem, né? A gente quer ser aceito no grupo, aí a gente começa a adquirir certos tipos de linguagem, certas gírias, certas expressões, que nem sempre são boas. Mas aí a gente começa a usar essas palavras para a gente ser aceito. Para a gente ser aceito naquele grupo, junto daquelas pessoas. Então, o Espírito começa a me dizer o seguinte, cuidado com isso aí. Cuidado com essa palavra. Olha lá o que diz a palavra de Deus no Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja.
Nenhuma palavra que não seja boa para edificação. Então, eu tenho um parâmetro aqui. Peraí, o que eu converso, o que eu falo, o jeito que eu falo, a palavra que eu uso, ela é boa para edificação? Ela traz algum benefício para alguém? Ou ela destrói? O que acontece com a palavra que sai da minha boca? E aí, se o Espírito me convence de que essas palavras não são boas, eu me arrependo. E eu vou precisar mudar os meus hábitos. E aí começa uma luta. Porque eu vou estar no mesmo grupo, mas eu vou usar outras palavras. Eu vou ter que ver como eu ando. Olha lá o que o versículo 15 do capítulo 5 diz. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Eu vou olhar para a minha palavra. Eu vou escutar o que eu falo. Eu vou observar o resultado do que eu falo na vida das pessoas. Quem está me levando a esse entendimento é o Espírito Santo, porque eu estou deixando me conduzir por ele. Então, ele me leva ao arrependimento, à confissão, me perdoa e muda a minha conduta. É ele quem me ajuda, quem me dá sustentação e força para eu mudar a minha conduta, para eu ser luz no meio de uma geração corrupta, para eu ser luz no meio de trevas. É ele quem faz isso, mas eu preciso agir, eu preciso aprender isso. Paulo, então, nos ensina que não existe um andar cristão sem a presença do Espírito Santo. Quem é do Senhor, quem é de Cristo, vai andar com o Espírito Santo. No verso 19, ele diz que quem fala, quem está cheio do Espírito Santo, tem uma linguagem diferente. Fala com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor com o coração. Quando eu tenho um coração cheio de louvor, os meus lábios vão estar cheios de gratidão. Gratidão é uma palavra que está na moda, né? A gente escuta o tempo todo, você tem que ser grato, você tem que agradecer o universo, agradecer não sei o quê. Tá certo, você tem que agradecer. Mas a gratidão genuína nasce de um coração cheio do Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem uma gratidão constante no seu coração. As suas palavras são palavras de louvor, são palavras de gratidão ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio às piores situações, a gente consegue ver a mão do Senhor agindo na nossa vida. Nós temos experimentado isso, irmãos. Olha, nós temos visto alguns irmãos perderem seus familiares para a Covid. Isso nos entristece profundamente. Isso nos deixa muito abatidos. Por outro lado, nós temos visto Deus curar outras pessoas. Deus dar livramento a tantas pessoas. Então, nós nos alegramos e dizemos, o Senhor ainda tem planos. O Senhor está nos permitindo levantar-nos todas as manhãs. Ele tem nos permitido vencer as dificuldades que se apresentam na nossa vida. E isso significa que Ele tem planos para nós. Por isso nós podemos ter gratidão a Ele. Nós podemos ser gratos a Ele, porque em meio às tristezas, nós temos um grupo de pessoas que têm força, que têm habilidade, que estão orando por nós, que estão nos sustentando com as suas orações, alguns que se achegam a nós, que se dirigem a nós, que nos dão ânimo, que nos ajudam a atravessar. Isso é bênção do Senhor na nossa vida. Quem tem o Espírito Santo tem um coração grato e fixa os seus olhos nas coisas que o Senhor tem dado a ela, que tem dado a essa pessoa para ela andar, para ela continuar vivendo e glorificando o nome do Senhor. Então, a gente vai aprendendo com o apóstolo Paulo que para ser sábio, a gente precisa remir o tempo, conhecer a vontade do Senhor, e a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, para que no nosso coração haja louvor e gratidão ao Senhor. Concluindo, então, nossa reflexão dessa manhã, o que Deus está falando comigo, está falando com você, está falando conosco, é que Ele nos chama para ser sábios. Nessa visão que o apóstolo Paulo está colocando aqui, nestes dias que são maus, né? Que são difíceis, nesse primeiro semestre de 2020, que nós estamos assim, parece que aprendendo uma porção de coisa nova, parece que nós estamos tendo que desaprender algumas coisas, aprender outras, viver de outra maneira,
Talvez em janeiro deste ano você jamais imaginou que você fosse ficar tanto tempo sem estar junto na igreja, abraçando os irmãos, recebendo ministrações através da internet. Você nem imaginava isso, nem eu imaginava, ninguém imaginava isso. Mas isso aconteceu. E no primeiro momento isso foi muito ruim, continua sendo, mas no primeiro momento foi pior, né? Nós tivemos que nos adaptar, nós estamos assim glorificando a Deus pela vida dos nossos irmãos aqui da Igreja do Retiro, da Igreja Metodista no Retiro, que trabalham, né, que foram aprender como é que se faz gravação, que equipamentos tem que ter. E esses irmãos têm se esforçado para que você receba todos os cultos nas datas que nós estamos acostumados a nos reunir no templo, estudo de escola dominical. Nós tivemos que aprender a nos reunir remotamente para lições em pequenos grupos, grupos de oração. Nós tivemos que aprender a ligar mais vezes para os nossos irmãos, para saber como eles estão. São aprendizados novos, né? São resgates de coisas que talvez nós sabíamos e não fazíamos, e outras coisas que nós não fazíamos e temos que aprender a fazer. A situação ainda não é ideal para nós. São tempos difíceis, mas o Senhor está nos dando escapes. O Senhor está nos dando caminhos. Ele está dizendo, olha, a situação está ruim, mas eu estou com vocês, se vocês sejam sábios, aproveitem essas oportunidades. Então, mais uma vez, nessa manhã, eu quero te convidar a aproveitar as oportunidades que o Senhor está te dando para viver aquilo que você está aprendendo com Ele na sua palavra. A oportunidade que você tem de conversar com o irmão por telefone, a oportunidade que você tem de encontrar com o irmão eventualmente no momento que você tenha que sair de casa, que você tenha palavras de bênção para a vida desses irmãos, que o seu coração esteja cheio de gratidão, de louvor ao Senhor, para que a sua palavra seja uma palavra boa, que edifique, que não joguem as pessoas mais para baixo, que não deixem as pessoas com mais medo, mas que você tenha sempre a palavra do Senhor nos seus lábios. Então, nós somos chamados para isso, para ser sábios, para ser luz nesse tempo difícil, para gastar esse tempo, né, essa noção de tempo que nós temos que mudou, porque há meses atrás todo mundo dizia, eu não tenho tempo para nada, eu não posso fazer isso, eu não posso visitar, eu não posso conversar, porque eu não tenho tempo. E agora tem gente que não sabe o que faz com tanto tempo, né? Costuma-se dizer que a única coisa democrática nessa vida é o tempo. Deus fez um dia de 24 horas para todo mundo. Ninguém tem 25 nem 23 e meia. Todos nós temos 24 horas para viver. E muitas vezes nós dizemos que nós não temos tempo, não sabemos o que fazer. E agora muita gente está dizendo, eu não sei o que fazer com tanto tempo que sobra. É tempo difícil, é tempo de aprendizagem. Então, que você aprenda a remir, a resgatar esse tempo. Que você use todas as oportunidades que o Senhor te der para abençoar, para glorificar o nome de Deus, para mostrar através do seu caminhar, do seu andar, da sua vida, que o Senhor está com você e que você o glorifica e o exalta por tudo aquilo que Ele tem permitido você viver, que Ele tem nos permitido viver. Nós temos uma expectativa, né? E nós esperamos que logo, logo essas coisas se acalmem, que a gente volte a ter uma vida parecida com o que a gente tinha antes desse momento de pandemia, que a gente volte a se reunir. Nós sabemos que terão algumas modificações, mas, sobretudo, nós precisamos estar com o nosso coração e a nossa mente guardados no Senhor, né? Para aproveitar essa oportunidade que Ele vai nos dar. Nós estamos aproveitando uma oportunidade e esse tempo vai sendo modificado, essa situação vai sendo modificada. Quando ela for modificada, nós precisamos já estar prontos para aproveitar a oportunidade que o Senhor vai nos dar. De uma maneira que a gente faça o melhor que nós pudermos, o mais rápido que nós pudermos, para a glória, para o louvor do nosso Deus, para que Ele se alegre em nós, para que a gente continue se alegrando nele e para que a gente continue esperando a volta de Jesus com o coração disposto e fazendo aquilo que Ele tem colocado na nossa mão para fazer. Que Deus te abençoe nesse domingo. Que você volte para esse texto mais uma vez e leia isso com mais vagar e vá entendendo o que o Senhor quer falar com você.
Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam como sábios, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E deixem-se encher do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, pedindo ao Senhor que faça isso conosco, que a nossa semana seja uma semana cheia dessa sabedoria de remissão de tempo e de conhecimento da vontade do Senhor. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome nessa manhã pela Tua palavra, porque ela é pura, porque ela é verdadeira, porque ela é eficaz em transformar o nosso caráter, em mudar a nossa vontade, em mudar o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Senhor, nós queremos nessa manhã adquirir essa sabedoria, andar com sabedoria, viver os tempos difíceis, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome, por causa da Tua bondade, por causa da Tua misericórdia, por causa da certeza que nós temos que o Senhor está conosco e o Senhor está nos ouvindo, nos atendendo e nos guiando. Senhor, nós te pedimos nessa manhã por aqueles nossos queridos que estão enfrentando enfermidades. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor dê a eles toda a sabedoria, que o Senhor dê a eles, Senhor Deus, a cura que eles precisam, que o Senhor dê a eles a alegria da Tua presença de uma maneira especial. Os nossos irmãos que estão enfrentando problemas, dificuldades diversas, Senhor Deus, que o Senhor que conhece cada um deles, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, Senhor, com problemas de relacionamentos, aqueles que estão tristes, ó Deus, aqueles que estão abatidos, confusos, aqueles que têm temor, Senhor, pelos dias que ainda virão. Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito possa encher esses corações com a Tua presença e que os seus lábios, Senhor, possam celebrar a Tua grandeza, louvando e bendizendo o Teu nome. Senhor, enche os nossos corações de confiança, de prazer na Tua palavra e na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos cada um dos nossos alunos da escola dominical nas Tuas mãos, cada um dos membros da nossa igreja, cada filho Teu, Senhor, nessa cidade, nesse estado, no país, no mundo, Senhor, que nós sejamos luzes, como diz a Tua palavra. Também, Senhor, nós queremos Te agradecer pela vida dos nossos irmãos que trabalham com a mídia aqui na igreja, que têm se esforçado, Senhor, diariamente, para que tudo saia a contento, para que nós recebamos, Senhor, as ministrações da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, multiplica-lhes o vigor, Senhor Deus, dê a eles saúde, dê a eles a Tua graça, Senhor Deus, honra-os, ó Deus, com a Tua presença de maneira especial. Nós Te agradecemos e Te pedimos todas estas coisas, porque nós cremos que o Senhor tem nos ouvido, nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração e tem prazer em ter misericórdia de nós. Nós Te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.